Amém. Amém. Queridos, a Páscoa, uma das festas religiosas da antiga aliança, de maior vulto para o povo judeu, se transformou na nova aliança, na ceia do Senhor. Um dos sacramentos mais importantes do cristianismo. A Bíblia nos mostra que o povo hebreu, ou seja, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, cresceram e se multiplicaram na terra do Egito. Durante um bom tempo conviveram ali de forma pacífica, de toda a intervenção administrativa de José, a sua boa relação com o faraó daquela época. Só que os anos foram se passando, sucessões de governantes, gente que não conhecia, que não viveu a história com José. Chegou um tempo em que o povo israelita passou a ser maltratado e escravizado no Egito. E esses maus tratos passaram de 400 anos, foram mais de 400 anos debaixo de jugo, de escravidão e de maus tratos. A escravidão perdurou por muito tempo, até que num determinado momento Deus determinou que o Egito teria que libertar o seu povo. E Deus fez com que Faraó, que liderava a nação naquela época, soubesse da sua determinação através da pessoa de Moisés. E aí o relato bíblico é muito conhecido, até não crentes conhecem toda a história da libertação do povo hebreu, a questão das 10 pragas. Deus lançou 10 pragas sobre aquela nação, manifestando a sua autoridade, o seu poder, a sua soberania, para que aquela nação opressora libertasse o seu povo. Mas foi na 10ª praga que marcou definitivamente a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Moisés avisou a todos que o anjo da morte passaria, o anjo da morte da parte de Deus, passaria sobre a terra do Egito numa determinada noite, e as famílias que não tivessem nos umbrais das suas portas a marca do sangue de um cordeiro sem defeitos, sem marcas, seria tocada pelo anjo da morte. Então Moisés avisa isso para Faraó, avisa isso para todo o povo. Fica claro que se não houvesse a marca do sangue do cordeiro, todos os primogênitos seriam ceifados. E para que não sofresse nenhum dano o povo de Israel, para aquele decreto divino, o povo de Deus recebeu a sua instrução: vocês devem sacrificar um cordeiro, usar o sangue desse cordeiro sacrificado para ungir os umbrais, passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passar pela terra do Egito, não toque nas famílias de vocês. O aviso de Deus ficou registrado em Êxodo 12, versículo 12. E é muito interessante que Moisés fala para Faraó que um anjo da morte passaria sobre o Egito. Mas olha o que Deus fala em Êxodo 12. Naquela noite eu passarei na terra do Egito, eu executarei juízo sobre aquela nação. O Senhor passou justamente para promover libertação para o seu povo e juízo sobre o Egito. Depois que o seu povo ganhou a liberdade, Deus ordenou a celebração de uma festa, a Páscoa. Tudo que um escravo mais deseja é a libertação, é a liberdade. E quando você tem certeza que está livre, você quer o quê? Celebrar. E aí Deus institui, ordena que aquele povo celebrasse uma festa. E o nome dessa festa seria Páscoa. Em hebraico, Peshá, que significa passar por cima. Deus passou por cima da nação do Egito e tirou aquele povo da escravidão. Aleluia, promovendo salvação e libertação para aquelas pessoas. Nós, cristãos, na nova aliança, nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. Guarde isso, nós não desejamos Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. O cristão não faz isso. A Páscoa tem uma importância tremenda na vida da gente, mas nós, cristãos, não celebramos uma festa judaica. Nós aproveitamos a data para falar do amor sacrificial de Jesus, da sua morte vicária, substituindo, pagou a nossa dívida na cruz. A gente fala da sua ressurreição, mas o cristão não celebra uma festa judaica. A gente entende a importância, por isso que a gente também está falando sobre ela aqui nessa noite, mas a gente aproveita a cultura religiosa do nosso país, que por ser um Estado laico nem deveria ter feriados religiosos, mas tem, então a gente tem que aproveitar isso para redimir a cultura, aproveitar esse momento em que a sociedade entende e fala e vibra com essa questão de um feriado religioso, para a gente redimir o verdadeiro sentido dessa celebração.
Nem a Páscoa da antiga aliança, nem a ceia na nova aliança possuem qualquer tipo de ligação com essa bobagem de ovos de chocolate, coelhinho, ou com a tradição de só comer carne de peixe nesse período. Isso não tem nada a ver nem com a antiga aliança, com a Páscoa que os judeus celebravam, nem com a Santa Ceia do Senhor na nova aliança. Por isso, a gente precisa aproveitar o calendário popular para ensinar a verdade bíblica sobre esse evento tremendo que já apontava para Jesus. Isso que é maravilhoso. A Páscoa judaica, instituída centenas de anos antes do nascimento de Cristo, ela já profetizava o sacrifício substitutivo, vicário de Jesus para nos salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Essa festa da Páscoa já apontava para o sacrifício de Jesus que derramaria o seu sangue, o Cordeiro de Deus puro, perfeito, sem mácula, que derramaria o seu sangue para trazer libertação e salvação para o seu povo. É importante lembrarmos que Jesus, o Deus encarnado, cresceu e viveu como um judeu, acatou e viveu e celebrou todas as festas judaicas. Durante sua vida terrena, Jesus participou de todas as festas judaicas. E durante o tempo do seu ministério terreno, ele participou de pelo menos 3 festas da Páscoa com os seus discípulos. E hoje eu quero trazer à memória fatos surpreendentes da terceira e última festa da Páscoa que o Senhor Jesus viveu com os seus discípulos, celebrou com os seus discípulos. Era como hoje, uma quinta-feira à noite. Eles passaram o início da semana fazendo os preparativos, com uma mesa também bonita, arrumada como essa. Jesus se reuniu com os 12 discípulos na casa da mãe de João Marcos, que mais tarde seria um dos evangelistas, a quem escreveria o Evangelho de Marcos. Eles estão reunidos na casa de João Marcos e Jesus deu um novo significado àquela festa da antiga aliança. Jesus transformou aquela celebração no que a gente conhece hoje como a ceia do Senhor. No início do capítulo 13 do Evangelho escrito por João, Jesus faz algo inusitado, e eu quero que você acompanhe comigo. Jesus está reunido com os discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. Só os servos mais subalternos, aqueles mais humildes, é que faziam esse tipo de atividade. João 13, vamos ler a partir do versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Jesus lava os pés dos seus discípulos para mostrar que devemos ser servos uns dos outros. Os discípulos foram pegos de surpresa, eles não esperavam, aquilo nunca tinha acontecido nas celebrações anteriores da Páscoa. E aí Jesus sabia, o Pai me deu autoridade, estou voltando para o Pai, eu tenho que ensiná-los como que eles devem viver uns com os outros. Veja o que Jesus afirma no versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O Deus encarnado, todo-poderoso, o Criador do universo, estava ali ensinando aos seus discípulos que no reino de Deus, maior é o que serve. Nós estamos juntos justamente para sermos servos uns dos outros. Em seguida, no versículo 17, ele faz uma promessa maravilhosa. Olha o que está escrito. Agora que vocês sabem essas coisas, agora que vocês sabem que vocês devem servir uns aos outros, felizes serão se as praticarem. Aleluia, amém. Felizes serão se as praticarem. Vocês vão atingir uma vida plena, feliz, aqui na terra, se colocar em prática tudo o que eu ensinei para vocês, tudo que vocês foram testemunhas, tudo que vocês experimentaram comigo. Mas a noite estava só começando, a noite de quinta-feira estava só começando.
E o segundo fato surpreendente que aconteceu foi que Jesus prediz que seria traído por um dos 12. Jesus fala abertamente ali na mesa com a refeição acontecendo. Lembra? A festa da Páscoa era um jantar que era preparado para se alimentar do cordeiro, que era preparado com ervas amargas, com pão sem fermento. E no que eles estão reunidos aqui, eles já estão comendo esse cordeiro. E Jesus conversando com eles na mesa. A refeição está acontecendo. E aí Jesus afirma categoricamente que um dos 12 que estava ali na mesa, já se alimentando com eles, seria um traidor. É importante ressaltar que enquanto esse diálogo de Jesus com seus discípulos acontecia, a refeição pascual, a principal refeição pela qual eles estavam reunidos ali para celebrar naquela noite, estava acontecendo. Ou seja, o cordeiro e o pão sem fermento estavam sendo consumidos por Jesus e por seus discípulos. Por que eu estou falando isso? Porque vários teólogos acreditam que Judas Iscariotes participou só do início dessa refeição. Judas participou do início da refeição pascual ali, do se alimentar do cordeiro, do pão sem fermento. A Bíblia menciona que Jesus molhou um pedaço de pão no vinho e entregou a Judas, e que em seguida Judas sai daquele ambiente, sai daquela casa. Então muitos estudiosos dessa passagem afirmam que Judas saiu da casa antes de Jesus partir o pão e conceder o cálice para os seus discípulos, antes de celebrar a ceia do Senhor. Por que isso é significativo? Porque não é a questão da traição que impossibilitou Judas de participar da ceia. Porque todos nós, quando nós pecamos contra o Senhor Jesus, nós o traímos também. Todos ali naquela mesa, os que ficaram naquela casa, também iam trair Jesus. Então não foi a questão da traição de Judas, mas o que é forte, é incisivo, é pesado, Judas não reconheceu Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Então hoje na nossa igreja, na fé reformada, quem não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem sentido participar da celebração, da ceia do Senhor. Não é a questão da traição, entenda, o pecador, quando a gente comete um pecado contra o nosso Senhor, nós estamos traindo o nosso Senhor. Mas quando a gente não o reconhece nem como Senhor, nem como Salvador, que lugar que eu tenho nessa mesa? Então, muitos estudiosos afirmam isso, e o Evangelho escrito por Marcos, que traz um registro detalhado desse testemunho, Marcos escreve o testemunho ocular do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai falando para João Marcos da experiência dele vivida realmente, de forma ocular com Jesus. E João Marcos vai escrevendo o evangelho que a gente conhece hoje como o Evangelho de Marcos. E aí o evangelho escrito por ele dá força a esse entendimento de que Judas não participou da Santa Ceia. Aquela noite de quinta-feira parecia a maior de todas as noites, porque eventos iam acontecendo. O apóstolo João registrou mais um evento marcante. Assim que Judas sai da casa, Jesus faz a seguinte afirmação, e aí é o texto base da nossa meditação, João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Muito provavelmente, antes do partir do pão, e agora é uma especulação minha, muito provavelmente, eu creio que Jesus falou isso antes do partir do pão, da distribuição do cálice. Jesus dá um novo significado ao mandamento de amar ao próximo. Até aquele momento, o referencial de amor ao próximo era o amor egoísta. Lembra? Em Deuteronômio estava registrado: ame o teu próximo como a ti mesmo. A referência de amor era puramente egoísta. Você sabe o que é melhor para a sua vida. Você sabe o que você quer. Você sabe o pão maior que você quer levar para a sua casa depois do culto. Então, Jesus dá a referência que as pessoas tinham era o amor egoísta. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é bom para você. Então, usa essa referência para projetar isso no outro. Mas agora, a referência muda. Até aquele momento o referencial era como a ti mesmo, mas ali naquela noite dramática, véspera de sua morte, Jesus muda o referencial. Agora Ele é a referência, agora Jesus é a referência, agora Ele é o padrão.
Agora Jesus revela que a responsabilidade dos seus discípulos será amar ao seu semelhante, assim como Jesus os amou. Jesus sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. A sua morte e a sua ressurreição concederiam um novo poder, um novo significado ao amor. Aí, versículo 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Era algo viável, palpável, os discípulos viveram com Jesus 3 anos. E o que é isso, Marcão? O que é amar ao meu próximo assim como Jesus me amou? O que significa essa ordem de amar como Jesus amou? Significa amar ao nosso semelhante com um amor sacrificial. Não é você prestar um favor, é você amar de forma sacrificial. O que é isso? É você doar para o outro algo que te custa, algo que vai te fazer falta. Amor sacrificial é amar o outro seguindo o exemplo de Jesus, é estar disposto a entregar seu tempo, sua saúde, seus recursos, sua vida em favor do outro que está aí perto de você. Amar como Jesus amou é amar de uma maneira que fará com que você seja facilmente identificado como um seguidor de Cristo. Guarde isso. Amar como Jesus amou é você amar de uma maneira que facilmente quem olhar para você vai falar: ele é um seguidor de Cristo. Não tenho dúvida. A forma como ele se relaciona com as outras pessoas não me dá nenhuma dificuldade de entender que ele é cristão. Observe o versículo 35. Com isso, Jesus falando para os seus discípulos, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus afirma categoricamente que o amor sacrificial é a prova irrefutável de que a gente pertence a Ele. Ou seja, o mundo, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, o conhecerão em função do nosso testemunho relacional, da forma como a gente se trata, se ama, se cuida. É pela manifestação dessa qualidade gloriosa que é amar de forma sacrificial que os discípulos de Jesus vão exercer influência real no mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que é assim que os não crentes vão conhecê-lo. Os não crentes, aqueles que nunca viram uma Bíblia, que nunca entraram numa igreja, vão me conhecer, Jesus falando, pela forma como vocês vão e devem se amar. Eu estou dando um mandamento, estou dando uma nova ordem para vocês. Amem-se assim como eu amei vocês. Não existe nenhum ofício, nenhum ministério no reino de Deus, na igreja, que isente um seguidor de Cristo de viver a prática do amor servil. Vocês compreendem isso? Não existe nada aqui dentro da igreja, no reino de Deus, nenhum serviço, nenhum ministério que isente aquele que está trabalhando, que está servindo, de amar ao outro de forma servil, de forma sacrificial. A fé sem obras é morta. A fé sem Jesus, sem o amor sacrificial, é morta, não vale nada. Ativismo sem amor servil não vale nada, não tem valor. E a Bíblia revela várias maneiras práticas de nós amarmos uns aos outros com esse padrão da nova aliança. Eu separei apenas 3. Primeira aplicação, como que a gente pode viver esse amor de Jesus, esse amor sacrificial uns pelos outros? Primeira aplicação, aproxime-se das pessoas. Aproxime-se das pessoas. Jesus tomou a iniciativa. Foi Ele que se aproximou da gente. Amém, irmãos? Quem estava perdido? Eu, não sei você, mas eu estava perdido. Foi Jesus que veio, que se aproximou de mim. Ele deixou o seu trono de glória, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele veio até nós. Agora somos nós que temos que tomar a iniciativa de nos aproximarmos das pessoas. Quem é de Jesus tem sempre que dar o primeiro passo na direção do outro. Amém? Se Jesus nos ensinou isso, nós temos que viver isso. Jesus veio a nós, nos mostrou como que o reino funciona, a gente serve um ao outro, um serve o outro, então agora nós iremos na direção do outro. Eu não vou ficar esperando o outro se mexer, eu vou na direção do outro. Isso é amor sacrificial. Você poderia ficar no seu lugar, na sua zona de conforto, de forma lícita, você não estaria cometendo nenhum pecado. Mas Jesus dá essa ordem para os seus discípulos.
Cara, ama da forma como eu amei vocês. Vai lá, vai na direção do outro. É importante ficar claro que Jesus veio a nós não porque o tenhamos convidado, porque a gente merecia esse diálogo, esse encontro, essa comunhão com Jesus. Muito pelo contrário, Ele nos amou mesmo quando ainda nós o desprezávamos. A Bíblia fala que todo descendente de Adão nasce destituído de amizade com Deus, de qualquer coisa que nos atraia para Cristo. Na verdade, todo descendente de Adão é inimigo das coisas de Deus. Não nutre nenhum afeto pelas coisas de Deus. Por isso agora, por causa do amor que nós recebemos dele, a gente precisa se aproximar intencionalmente das outras pessoas. Principalmente dos mais calados, dos mais humildes, dos tímidos, dos deslocados, daqueles que o mundo jamais se aproximaria. Nós temos que nos aproximar. Amém, irmãos? Aproxime-se das pessoas, não tema a rejeição. Volta e meia eu falo isso porque isso é libertador. Cristo não te rejeitou, amém? É isso que importa, aleluia. Se Cristo não me rejeitou, o mundo inteiro pode me rejeitar, não tem problema. O Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, decidiu me amar. Que carência que eu vou ter em relação às outras pessoas? Ninguém não quer me amar? Amém. Quer me amar? Amém também. Depois me traz um pãozinho aqui, a gente faz o sanduichinho. Mas Cristo não te rejeitou, isso é que importa. Grava isso no seu coração, leva isso gravado na sua alma nessa noite. Meu irmão, essa mesa é prova de que o Senhor Jesus não nos rejeitou, aleluia, aleluia. Nenhuma rejeição humana supera o amor de Cristo, que Cristo tem por você. Se a sua mãe não te aceitou, se os teus pais não te aceitaram, se os teus amigos te rejeitaram, se o mundo te odeia, Jesus te ama. É isso que importa. Nenhuma rejeição humana supera o amor de Cristo. Você só está aqui nessa noite porque Deus usou alguém para se aproximar de você. Você já pensou nisso? Você só está aqui nessa noite, você só teve acesso a essa revelação maravilhosa da graça e do amor de Deus, porque Deus usou alguém que se aproximou de você e mudou a sua história. Irmãos, aproximem-se das pessoas, amém? Aproximem-se das pessoas, tome você a iniciativa, por causa do amor e da graça de Cristo por sua vida, se aproxime das outras pessoas. Agora, a Bíblia também ensina a gente a amar ao próximo, até mesmo quando esse próximo está distante. Às vezes o próximo não está próximo, às vezes ele está distante, dentro da nossa casa, mas às vezes está distante. E a Bíblia também ensina a gente a fazer isso. Essa é a segunda aplicação. Ame também as pessoas com esse amor sacrificial de Jesus, as pessoas que ainda estão longe. Ame as pessoas que ainda estão longe. Como? Marcão, como que a gente ama alguém que está longe? Ore por ela. Ore por ela. A oração também é uma forma de amor sacrificial. Semana que vem nós vamos comemorar o aniversário das Déboras, que amam de forma sacrificial as futuras gerações, através de quê? Oração. Uma segunda maneira prática de amor sacrificial, de amar o meu semelhante, assim como Cristo me amou, é orando pelo meu semelhante, que ainda não anda perto, que ainda anda distante. Se você continuar lendo o Evangelho escrito por João, no capítulo 17, você vai encontrar Jesus orando pelos seus discípulos, Jesus orando, e Jesus orando por nós. Gente que estava distante, que estava perdida, ainda agarrada no Egito, sendo escravizado pelo Senhor das Trevas. E Jesus estava orando por aqueles que ainda haveriam de conhecê-lo, por aqueles que um dia o conheceriam. A gente tem que fazer o mesmo, como Jesus. Ame aquele cônjuge ou filho que ainda está distante, através da oração. Às vezes o tempo da argumentação tem que cessar. Você já falou tudo o que tinha que falar, já conversou tudo o que tinha que conversar. Ame-o orando. Ame-o orando. Isso também é amor servil. Quando você separa um tempo da sua vida para, na sua oração, você interceder por alguém que está distante, você está amando de forma sacrificial. Amor servil, você não está pensando no seu ventre, no seu umbigo, nas suas causas, você está pensando no outro. Isso é amor sacrificial. Quantas vezes você orou por seu amigo de oração nessa semana?
Está vendo, irmãos? A gente pode e deve amar ao nosso semelhante, assim como Cristo nos amou. E uma terceira aplicação, uma terceira maneira da gente viver o novo mandamento, que é a gente se dedicar uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. O que é se dedicar? É se doar, é fazer o que Cristo fez, é dar a sua vida para o outro. Doar é a ação que mais nos assemelha a Jesus. Doar-se, dar parte da sua vida, do seu tempo para uma outra pessoa, é o que mais vai deixar você parecido com Jesus. É a ação, é a atitude, a manifestação concreta que mais nos assemelha a Cristo. É quando a gente se dedica a uma outra pessoa. Jesus se doou, ele afirmou: ninguém está tomando a minha vida, eu que estou dando a minha vida pelos meus amigos. Eu voluntariamente estou dando a minha vida pelos meus amigos, aleluia. O novo mandamento é se doar pelo outro. Tão importante como se aproximar das pessoas, tão importante como orar pelas pessoas que ainda estão distantes, é a gente se doar uns pelos outros. Romanos 12, versículo 10, o apóstolo Paulo registra exatamente isso. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Percebem o imperativo? Dediquem-se uns aos outros. Invista tempo na vida do outro. Priorize o outro. Frequente com assiduidade os cultos públicos, as células. Você sabia que frequentar um culto, sair da sua casa, da sua zona de conforto, e vir num culto, ir na célula, é uma demonstração de amor sacrificial, de dedicação de vida ao outro? A nossa presença aqui, só o fato de estarmos aqui, já tem gente sendo abençoado, porque você está aqui. Amém? O mesmo acontece quando a gente está na célula. O mesmo acontece quando você separa parte da sua vida para discipular alguém. Quando você para e investe tempo da sua vida. E tempo é o bem precioso. O tempo, ninguém consegue mais tempo. E você investe parte da sua vida para discipular outra pessoa, para ensinar, ajudar outra pessoa a viver nos valores do reino. Isso é amor sacrificial. Isso é amar assim como Cristo amou os seus discípulos. Quem doa tempo de vida, doa algo preciosíssimo. Por isso, irmão, se você está sendo discipulado por alguém, valorize esse momento. Valorize essa pessoa que está doando parte da vida dela para investir na sua vida. Não é algo banal, não é um encontro meramente informal, não. É algo planejado pelo Senhor do universo. Por isso, sejamos como Jesus, generosos na nossa doação de tempo, na nossa doação de recursos, generosos na nossa doação de vida, na vida do outro. Amém? E sem esperar nada em troca. Amém? Esse é o padrão do reino, esse é o padrão da nova aliança, é isso que o novo mandamento requer da gente. Que a gente invista, que a gente se doe, sem esperar nada em troca. O inimaginável nós recebemos, que foi o quê? Somos amados por Jesus, aleluia, aleluia. O que um outro pecador vai conseguir me dar, me doar, que supere esse amor? Então nunca espere nada em troca. Ainda nessa mesma noite, o Senhor Jesus deu um novo significado da festa pascual, da festa dos judeus, da celebração da Páscoa. Ele a transformou na celebração da nova aliança. Ele transformou aquele jantar, aquela atitude de comer um cordeiro preparado com ervas amargas, num jantar especial. Ele transformou aquilo na ceia do Senhor. O apóstolo João não registrou os pormenores desse momento, mas o evangelista Mateus o fez com riquezas de detalhes. E aí lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26, ele registra o seguinte: enquanto comiam, muito provavelmente o cordeiro com as ervas amargas, Jesus tomou o pão. Percebem? O momento em que Jesus transforma, dá um novo significado para a ceia pascual, eles estão durante a refeição comendo aquele cordeiro. E aí ele fala, Mateus registra isso: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que será partido por amor a vocês. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança de Deus com os homens, e que será derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
Queridos, o povo da antiga aliança, às vezes as pessoas me perguntam, como que as pessoas da antiga aliança, do Antigo Testamento eram salvas? Elas eram salvas pela fé na promessa da vinda do Messias, prefigurado pelo Cordeiro da Páscoa. Justamente a festa da Páscoa apontava para o Messias, apontava para a salvação em Cristo. E nós, membros da nova aliança, somos salvos pela fé no Messias que veio e cumpriu todas as profecias da antiga aliança. Aleluia, aleluia. Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue e nos instruiu a repetirmos esse cerimonial não uma vez por ano, mas todas as vezes em que vocês se reunirem para lembrar da manifestação do meu amor, participem do pão e bebam do cálice. Então, nesse momento, eu quero convidar você que passou pelo batismo, que professou publicamente a sua fé em Jesus, você é reconhecido publicamente como um discípulo de Cristo, você está em plena comunhão com a sua igreja local, tem plena consciência que só pode participar desse momento por causa da graça e do amor de Cristo, não é porque você merece, nem porque você é digno, não é isso. Você tem plena consciência que a gente só pode se chegar a essa mesa por causa da graça e do amor de Jesus. Então eu quero te convidar nesse momento a examinar seu coração. E ao mesmo tempo trazer à memória o momento em que Jesus passou por sua vida e te libertou da escravidão do pecado. Lembra nesse momento em que Jesus te salvou da morte eterna. Traga isso à sua memória e examine o seu coração. Verifique se ainda há algum caminho mau, alguma atitude ou pensamentos que não fazem parte do reino de Deus. Aproveite esse momento agora e decida hoje, por amor a Jesus, se divorciar definitivamente de qualquer coisa que não te aproxima de Cristo. Amém? Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele traga à sua memória coisas que te separam de Cristo, que te afastam de Jesus. Filipe pregou aqui no domingo sobre a bênção real que nós temos de vivermos intimamente com o Senhor. Então o momento da ceia do Senhor é o momento de nós lembrarmos aquilo que está atrapalhando a gente de viver nessa intimidade. E aí decida hoje definitivamente a se afastar, a se divorciar, a cortar relações com qualquer coisa que não te aproxime de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar de forma silenciosa nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por seu amor, Senhor. Obrigado por seu corpo partido em nosso lugar, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado em nosso favor, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, por ter assumido o castigo que hoje nos traz a paz, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o novo mandamento, Senhor, como membros verdadeiros da nova aliança, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É em teu nome que nós te pedimos. Nos dê assento à tua mesa, Senhor. Prepara o nosso coração e a nossa mente para celebrarmos esse momento com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, depois do autoexame,